Dando continuidade, então, à criação de um programa que vai acessar a base de dados que nós criamos anteriormente no banco de dados Postgres, vamos começar fazendo a conexão com o banco. Para isso, então, eu tenho que acessar os componentes que são referentes a acesso ao banco de dados. Eles estão na aba SQLDB. O banco que nós utilizamos é o Postgres, no nosso exemplo. Então, eu seleciono a conexão do Postgres, esse é daqui do Elephant Seat. Seleciono, vou colocar um nome aqui dessa conexão para ficar mais interessante e não confundir, né? Vou chamar aqui de banco. Propriedades, database, nome. Banco é o nome da base que nós criamos. Localhost é em que servidor está hospedado o nosso banco, né? Então está na própria máquina que eu estou aqui desenvolvendo, localhost. Uma outra forma seria colocar o endereço de loopback, 127.0.0.1. O password Postgres, que é o password que eu estou utilizando, é lógico que vocês devem estar utilizando um outro password utilizado na instalação do Postgres. Muito bem. Para gerenciar a conexão com o banco, eu preciso de um transaction. Vamos botar aqui o nome do transaction, do componente, transaction. Vamos linká-lo com o banco, com o componente do banco, certo? Então, está feito aqui o link. Banco de dados, banco, 127.0.0.1 é nosso IP, né, loopback. O login vai ocorrer com o password que eu utilizo, então olhe qual é o password. Eu também utilizo como usuário Postgres, certo? Não é tema daqui usuário, segurança de banco, então esse tipo de coisa não será abordada. Está bem no básico, no trivial. Vamos agora então ver, após feita a conexão, se está tudo ok, basta eu selecionar o componente, clicar em conectar. Ok, conectou, não deu nenhuma mensagem, quer dizer que houve sucesso. Vamos agora então selecionar o SQL. Para o SQL eu direciono qual é a base, né, que é o componente aqui do banco. Eu também direciono um transaction, observa que ele já coloca para mim isso por padrão. Se já tem um transaction aqui, ao colocar ele já direciona ali, sem problemas. Feito isso, vamos botar um nome aqui para o nosso SQL, que favoritos tem nome, então SQL cliente, porque para ficar o nome associado, que nós estamos utilizando então a base de dados clientes. Em SQL, eu vou digitar minha consulta, eu quero todos os campos da base banco, porém da tabela cliente. Se eu testar, ó, trouxe dados. Muito bem, está ok. Ativo. Agora vamos utilizar de componentes para que essas informações venham para os componentes. Para isso eu tenho Data Access. Data Access é que faz acesso aos componentes. Então, seleciono um Data Access. Esse Data Access, o nome dele, vamos botar aqui, Data Access, Data Source, né? Data Source para cliente. Muito bem. E agora vamos fazer as ligações desse Data Source com a tabela, né, que nós criamos aqui, componente SQL Clients. Então, dataset SQL Clients. Está feita a conexão. Esta conexão aqui não deve ser feita, ó, o Data Source apontado aqui. Nenhum. Por quê? Porque este cara aqui, o Data Source, já está apontando para o SQL Client. Se nós fizermos o oposto, então vai dar uma referência cruzada. Então, não devemos fazer isso, certo? Então, para os nossos exemplos, banco, revisando aqui, banco, o nome do banco, o host local, o usuário, a senha, um transaction.
Depois é só clicar em conectar. Depois nós colocamos um SQL, associamos ao componente banco, um transaction que já vem para ele toda vez que, se já tem um transaction aqui, eu coloco, ele aparece. E vamos aqui em SQL, digitamos a nossa consulta, depois ativamos a tabela aqui em Action. Colocamos um Data Source está na tabela Data Access, né? Por isso eu me referi a Data Access, mas é o componente Data Source. E aí fizemos aqui a conexão. Com tudo conectado, podemos começar a colocar então os componentes. Os componentes estão na aba Data Controls. O que nós teremos de componentes aqui? Esse componente aqui vai ser um componente para o código, nós teremos um componente que será usado para o nome, e nós teremos então também um componente que será utilizado para saber se a conta está aberta ou não. Nós teremos um componente que vai mostrar se o CPF, né? Está aqui o componente para o CPF. Um componente que nós vamos utilizar para foto, para imagem. Um componente aqui para guardar a informação do valor que será digitado. E, por fim, um componente que é campo de observação. Como eu faço a conexão, seleciono aqui o componente. Aqui em Data Source eu seleciono o Data Source que nós colocamos. Ao fazer isso, no campo de cima, que é Data Field, ele permite que eu selecione qual é o campo que eu quero que apareça aqui. Eu quero que apareça código do cliente. Aqui eu quero que apareça o campo nome do cliente. Aqui eu quero que apareça se a conta está aberta ou se a conta está fechada. Aqui eu quero que apareça se está o CPF. Aqui eu seleciono e eu quero que apareça, no caso, o saldo. E aqui é o campo de observação, onde vai ser digitada alguma observação sobre o cliente. Por fim, vem o campo Data Source, onde eu seleciono aqui a foto para o usuário. Muito bem, faltou só mais um campo, que seria, no caso, a classe. Vai selecionar uma classe. Então, eu vou selecionar aqui um combo box, né, com várias classes. Vou colocar aqui. Depois eu configuro ele. Data Source e classe. Muito bem. No caso aqui, classe 1, nós podemos depois melhorar isso aqui e mudar. Feito isso, falta um último componente, que é aquele que nós vamos usar para inserir os botõezinhos, né, de inserir, incluir, alterar. E aí basta selecionar aqui o Data Source para ele. Muito bem, feita a configuração de todos os componentes, o próximo passo agora é fazer então o funcionamento deles. A gente explica no próximo vídeo.